Jesus é o vulto mais completo da humanidade. Em menos de 400 meses construiu um reino cujas balizas foram implantadas em quase 3 anos nos corações, num tempo hostil e no lugar remoto, sendo essa a mais grandiosa obra de civilização de todos os séculos. Esse é um reino diferente e superior. Os sinais característicos do seu país permanecem no concerto de todas as nações. Sua bandeira é branca, simbolizando a paz. Seu hino nacional é o amor que todos podem cantar e viver. Suas armas para a defesa são a misericórdia e o perdão, que se fazem de fácil manuseio. O seu idioma é a bondade que todos compreendem sem qualquer esforço, sendo de simples e rápida assimilação. Sem fronteiras limítrofes, estende-se por todos os demais reinos, independente e ideal, sustentando os sofredores de toda parte, dando-lhes a nacionalidade básica, permanente, expressa na legítima fraternidade que unirá todas as criaturas. Sobrevivendo ao passado, ele resistirá ao futuro, unindo as criaturas diferentes no só rebanho que conduzirá ao Pai, após a luta final contra as paixões que cada súdito deve travar no íntimo de si mesmo para a perfeição anelada. Joana de Ângeles. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso Conversando sobre Espiritismo. Para o início dos trabalhos da noite, convidando nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, ó Divino Pastor, a tua mansietude tocou os nossos corações, a bondade dos teus gestos e atitudes nos convidaram à mudança de comportamento, mas ainda claudicantes, nos sentimos muitas vezes tristes e desolados pelos desafios da existência humana. Mas uma réstia de luz através dos teus ensinamentos, do teu evangelho de feitos, toca os nossos corações, convidando-nos à mudança comportamental, dando-nos esperanças renovadas e abrindo a possibilidade de prosseguirmos. O dia que possamos vir a encontrar-te, Senhor, será a glória do nosso existir. E assim, ajuda-nos a sermos bons, solidários, para não sermos solitários, fraternos e amigos, que saibamos compreender os semelhantes, que possamos perdoar e prosseguir, pois Tu és o grande sol que aquece as nossas vidas, que ilumina o nosso roteiro e que nos conduz à pátria da salvação. Vem, Senhor, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Nosso Conversando sobre o Espiritismo da noite de hoje, com a presença de Divaldo Franco e do Dr. Alberto Almeida, que convidamos agora para fazer a sua apresentação para todos nós. A nossa alegria de poder novamente estar em A Mansão do Caminho,
partilhando, congratulando-nos e podendo trocar reflexões em torno da nossa veneranda doutrina espírita. Um abraço a todos os internautas. Doutor Alberto, muito obrigado pelas suas palavras. E agora então teremos, na primeira parte da nossa programação da noite, uma exposição de Divaldo Franco e logo depois então, perguntas e respostas. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos internautas que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e por outros veículos da comunicação social, formulamos votos de muita paz. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, dedicou toda uma parte do Livro dos Espíritos, a parte terceira, às leis morais que são determinadas pela divindade. E causa-nos uma bela surpresa intelectual e emocional constatar que as leis morais do universo estão centradas na lei natural, a lei de amor, preconizada por Jesus Cristo. Através da lei de amor, o eminente mestre, o grande pedagogo, o professor Rivaio, agora na investidura do seu pseudônimo Allan Kardec, estabelece a lei de destruição, mas também a lei de progresso, a lei do trabalho, enfim, ele busca 10 leis que, se a justiça terrestre se detivesse alguns minutos a examiná-las, elas corresponderiam a todas as necessidades humanas e solucionariam quaisquer questões jurídicas, penais, sociais, aplicando-se a resposta da lei de amor. Este introito para referir-me a uma das suas questões, a de número 742 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec era um homem pacífico e pacificador. Era educador emérito. Ergueu em Paris 2 educandários, que não tiveram a sorte da grande recepção da sociedade de então, porque estavam sendo lançadas as bases da nova pedagogia, a pedagogia de Henrique Pestalozzi, de quem Allan Kardec fora discípulo bem-amado. E, naturalmente, essas instituições pedagógicas não receberam aplauso generalizado, embora mais tarde, por volta de 1858, o notável administrador da França, que era o grande herdeiro de Napoleão Bonaparte, o imperador Napoleão III, convidou Allan Kardec para ir ao Palácio de Tuileries, hoje é o Louvre, porque ele tinha algumas perguntas a fazer. Perguntas que se derivaram de sessões espíritas mediúnicas realizadas ali em Palácio, com o médium Daniel Dangler-Hume, quando, em materializações memoráveis, em abril de 1851, e um ano depois, porque nesse ínterim, Daniel havia informado que os espíritos deram-lhe este período para descanso das suas faculdades, principalmente de materialização. E como o imperador era também um prestidigitador, gostava desses truques, então em muita moda, diante dos fatos notáveis com Daniel, ele ficou impressionado e os confirmou. Assim escreve a princesa de Metternich, de Viena, em uma carta à sua irmã, que ficara na capital da Áustria. Ela e o príncipe de Metternich, famoso pelas suas experiências científicas, participaram, a convite do imperador,
das reuniões de Daniel. E ela tivera a oportunidade de segurar uma concertina e os espíritos tocarem movimentando-lhe as mãos. Então, o imperador tinha interesse, agora que Allan Kardec se tornara célebre pela apresentação do Espiritismo, de saber, afinal, em quais pilares ele colocava as suas observações. E é impossível sabermos o que conversaram, mas se pode deduzir, porque o imperador ficou tão impressionado que o convidou posteriormente para um novo encontro em palácio. E é interessante porque o palácio, portanto, Louvre, está muito próximo relativamente da passagem de Santana, onde residirá Allan Kardec mais tarde ao primeiro encontro. É interessante notar que ele teve um cuidado excepcional. Ao examinar as leis morais, ele se preocupou com a guerra e fez uma pergunta direta aos espíritos: o que é que leva o homem à guerra? E os espíritos responderam: preponderância da natureza animal sobre a natureza espiritual e predomínio das paixões inferiores. É uma resposta filosófica baseada na psicologia dos conflitos humanos, porque nós temos conflitos, principalmente aquele que se deriva do instinto de sobrevivência. Nós atacamos com medo de ser atacados. E é nisso que vai surgir a primeira emoção da criatura humana em plena caverna. Ele vai sair desse instinto primário, comer, fazer sexo e dormir, para a primeira emoção, que foi o medo, segundo os antropólogos modernos. Foi o medo que lhe define os rumos do discernimento, da razão, da lógica. Muito bem. Então, Allan Kardec medita na predominância da nossa natureza animal, porquanto os impulsos corporais são muito fortes e nem sempre o espírito dispõe de valores para domar as más inclinações. É um retorno à Terra trazendo os instintos básicos. Nós retornamos para corrigir as imperfeições e, naturalmente, adquirir emoções novas, novos aprendizados. Allan Kardec volve a pergunta: e que pretende Deus com a guerra? Eu vou elastecer a resposta porque é maravilhosa. Desde que nós não obedecemos à lei natural, à lei de amor, a divindade permite que as nossas paixões obriguem-nos a reconhecer a nossa fragilidade. Quando me recordo de Adolf Hitler, no grande encontro que ele teve em Nuremberg com a juventude hitlerista, 50 mil jovens entre 14 e 18 anos, que foi um dos momentos mais impressionantes do Terceiro Reich, ele disse: sejam detestados, que as botas nazistas por onde passem provoquem o ódio. Elas não necessitam de compaixão nem de amor, porque nós somos o mundo do amanhã. E declarou que a doutrina nazista governaria o mundo pelo menos 1000 anos. No entanto, esqueceu da sua própria fragilidade, da organização física que traz os instintos, mas do ser que somos, obrigados pela lei do progresso a transformar de pedra bruta em arcanjo transcendente. E esse regime não demorou sequer 20 anos, porque por ocasião do seu suicídio, em 1945, no bunker na porta de Brandemburgo, em Berlim, termina o nazismo. Deixou uma herança macabra de alguns indivíduos que ainda preferem a lei de destruição à lei de amor, mas é transitório. O regime em si mesmo, que promoveu uma guerra na qual desencarnaram mais de 60 milhões de civis,
Fora os militares, praticamente chegamos a mais de 80 milhões, resultado de um homem atormentado. Poderíamos lembrar da tese de João no Apocalipse. Ele e os 4, Himmler, que era o defensor da raça pura, e os outros, que constituíam o quinteto da destruição da Terra, mas que se autodestruíram. Nos cárceres de Nuremberg, 2 deles mataram-se, traziam veneno embutido no dente, e ante a justiça mesmo humana, porém inspirada em Deus, não tiveram a coragem de enfrentar os males que produziram na Terra. E eu li posteriormente, por volta de 1970, em seleções do Reader's Digest, uma das mais notáveis periodistas norte-americanas e autora de obras, numa entrevista com Albert Einstein. Ela perguntando qual foi a sua emoção ao ver o êxito da primeira bomba atômica sobre Hiroshima, no dia 4 de agosto de 1945. E ele então disse, quando eu me recordo, do projeto Manhattan, que era o da bomba atômica, eu preferia hoje ser um obreiro popular, um encanador, ser um pedreiro, a ser o homem da equação matemática que nos levou a essa trágica calamidade. Essa bomba terrível que destruiu para poder fazer a paz, porque é na guerra terrível que nós sentimos necessidade da paz e nos rehumanizamos, que nós vamos encontrar o terror do nosso temperamento, quando não está direcionado pelas luzes da lei natural, a lei de amor, proclamada por Jesus. E estive pensando em 2 pequenos fatos que me impressionaram durante todos esses tempos do após-guerra, quando eu era um jovem de 28 anos e a guerra terminava. O primeiro deles foi quando eu li a autobiografia do notável Viktor Frankl. Quando ele escreve desejando ajudar os outros e faz a autobiografia, O Sentido da Vida é o título do livro, ele conta um episódio que, estando já exausto, passou por vários campos de extermínio e sobreviveu, mas ele estava em Auschwitz e não teria a mais mínima possibilidade de sobrevivência. Quando chegou uma notícia que os nazistas estavam com outro campo muito próximo dali, e esse campo era para que os homens mais fortes, os que ainda tinham resistência, para lá fossem, a fim de esperar o fim da guerra. E ele foi um dos elegidos, daqueles últimos fantasmas que respiravam em Auschwitz. Então ele foi para a estação, ali mesmo no campo. E quando ele ia entrando no trem, um homem de meia idade, polonês, ele falava também polonês, com muita dificuldade tentou dizer em alemão, tenha piedade de mim. Você é jovem, eu já comecei o declínio da vida. Esse é o meu momento de paz. Os alemães não estão dando a chance de ir para o outro campo para poder sobreviver. Dê-me o seu lugar no trem. Pedi-lhe a vida. E este notável Frankl lembrou-se de Jesus. E aquele que der a sua vida por mim, tê-la-á ganho. Mas ele também era jovem. O homem dizia, eu tenho família em Varsóvia. Provavelmente sobreviverá. A guerra está terminando. E chorava de joelho. E ele, naquele subir, empurrado pelos outros, ele recuou e deixou o estranho entrar em seu lugar. O estranho entrou, se aproximou do vidro da janela e agradeceu-lhe. O trem partiu. Os que ficaram, naturalmente, era a câmara de gás que os esperava. Estava desesperado nesse momento, quando, ao cair da tarde, chega a notícia. Aquele trem
foi diretamente para uma câmara de gás. E todos, sem exceção, morreram. Ele então compreendeu Jesus. E apesar de continuar algo agnóstico, ele respeitava que Jesus foi o homem que conseguiu o estado luminoso, isto é, a plenitude, o estado luz, o estado búdico, o estado crístico, a transcendência do self sobre as exigências do ego. Ele fala sobre Jesus como modelo, assim como disseram os espíritos a Allan Kardec. Qual o nosso modelo e guia? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. E eles redarguiram na mais sintética frase da filosofia universal. Jesus. Erudissílabo. Nas traduções em espanhol tem ved a Jesus. Na tradução português, Jesus, e etc. Então nós vemos a perfeita sintonia deste homem notável, cuja vida se transformou numa terapêutica que vem atendendo a milhões de pessoas nestes dias tumultuosos, relembrando que ele próprio esteve à porta da morte, na chamada, aguardando o número da chamada, nessa expectativa, e conseguiu sobreviver quando os russos chegaram a Auschwitz e em 5 idiomas diziam que estavam livres. E escreve o Azinov, um repórter russo, que de repente ele vê sair fantasmas que saem do subsolo, que saem das imensas construções, esqueléticos, desmaiam adiante. Não são pessoas, são restos de pessoas, os sobreviventes em ossos, e apenas o desejo de viver e lutar. Então, ele estabelece que esses que sobreviveram tinham um sentido para viver, tinham um objetivo para viver, porque o sentido da vida é amar. Se nós amamos a um ideal, se nós amamos a alguma coisa, como nos enternece a alma, esse amor, como nos dá vitalidade, como nos dá a razão para que nós sobrevivamos a todas as vicissitudes. Hoje, tão longe, perto da Segunda Guerra Mundial, cujos efeitos lamentáveis ainda estamos aturdidos padecendo. Quando vemos a França governada por um homem que se levanta contra Jesus, o ilustre presidente Macron. Quando vemos o anúncio de que as forças militares provavelmente podem rebelar-se contra essa atitude do materialismo dialético, do materialismo da sua visão socialista, extravagante e perturbadora, que tanto critica o Brasil, que tanto perturba o conceito da Amazônia, de lá de Paris, do grande conforto do palácio. É muito interessante, ali, naquela comodidade parisiense, falar de assuntos do ex-terceiro mundo ou de um mundo em desenvolvimento sem nunca ter provado a mínima privação. É muito fácil. E então Macron, neste momento, serve quase de paradigma na sua reação ao bom, ao belo, a cooperar com a destruição das igrejas, a naturalmente aceitar que os irmãos muçulmanos, na sua sexta-feira, têm o direito de fechar uma rua de Paris para celebrar o culto, possam vestir-se dentro do seu conceito religioso e negar que a figura religiosa da cruz de Jesus ou de quem for não deve ser obrigada nas repartições públicas. Portanto, é um partidarismo e apoiar outro sistema de vilegiatura material, diz a imprensa.
São informações recolhidas na imprensa, não são opinião pessoal. Então é lamentável que neste momento de graves preocupações com a guerra contra Covid-19, estejamos experimentando tormentos de toda a natureza. A ciência trouxe a sua cooperação. Vacinas variadas aí estão para a seleção. No entanto, as políticas desastrosas no mundo têm transformado a questão de vacina em uma verdadeira tragédia. Meu Deus, eu me lembro de Seiban, com a imensa vacina da poliomielite, salvou milhões de crianças, de adultos. As vacinas contra a raiva, contra a pneumonia, e etc., salvando milhões de vidas. E neste momento, quando no Brasil, há 10 dias, nós atingimos o pico das mortes, 4.128 mortes em 24 horas. Graças a Deus agora está na descida, estamos com 2.000 e poucas, o que equivale a dizer que se nós colaborarmos, se usarmos máscaras, mesmo que não queríamos, se evitarmos contato direto muito próximo, se ficarmos um pouquinho em casa, orando, trabalhando, lendo, assistindo películas significantes, desaparece o contágio. E, por fim, morre este terrível soldado de destruição que é o vírus, que a todos penetra em todos e que pode ameaçar a sociedade de extermínio. Então, cabe-nos a nós, os espíritas, que acreditamos neste chamado. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Eu já tenho a minha cruz, que a carregava. Quando eu encontrei Jesus, não foi necessário tomá-la. Eu simplesmente aprumei-a no ombro e comecei a segui-lo. E o peso da cruz, como poderia escrever Giovanni Papini, na sua bela obra As Testemunhas da Paixão. Ao ralar-me o ombro, fez que um suave perfume descesse com o sangue. Então, a cruz do amor, a cruz da solidariedade, a cruz do vale a pena dirigir-me a vós outros, a vós outras, irmãs e irmãos, pela progenitura divina, porque temos apenas um Pai, que nos tirou do Egito, da casa da escravidão, como diz o primeiro mandamento, e que nos ama, e nos pede em resposta devolver o amor. Então, neste momento tão grave, o amor tem um sentido profundo em nosso sentimento, um convite à solidariedade, um convite à alegria. Quando perguntaram a Madre Teresa como é que a senhora convive com rancenianos, abraça-os, beija-os, com leprosos, tuberculosos, e não contrai nenhum vírus, nem outro, terríveis, destrutivos. Qual é o medicamento que a senhora toma? Ela parou e disse, nunca me dei conta. Simplesmente eu amo. E então, eu recordo daqueles que na Galileia ouviram a despedida, aqueles 500, ide e pregai. Mas o pregai de Jesus é fazei o bem, vivei, ensinai pelo exemplo, gritai a palavra e atuai pela dedicação. As serpentes não vos farão mal. O apóstolo Paulo é picado por uma serpente venenosa em uma ilha deserta e simplesmente passa a mão no lugar. Todos no barco que naufragou e ali estão, aguardam-lhe a morte. E ele nunca esteve tão vigoroso, senão depois do veneno do ofídio cruel. Então nos lembramos de todos aqueles que deram a sua vida,
ao apostolado sublime da fraternidade. Então, eu desejo saudar em vós outros os trabalhadores do bem. Não importa o nome da vossa fé, mas é muito importante saber que a vossa fé produz para o bem, se reproduz para o bem, e é uma mensagem de bem. Faremos a nossa pausa para atender as questões que nos serão formuladas. Caras amigas e amigos internautas, a Web TV Mansão do Caminho tem a grande satisfação de anunciar o seu novo programa dominical às 17 horas. Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. A primeira temporada será dedicada à família. Participemos e avisemos aos nossos amigos. Vamos agora então dar início à segunda parte da nossa programação da noite com o Dr. Alberto Almeida e Divaldo Franco. Divaldo, vamos lá. Tenho sentido o mundo sem brilho, carregado de medo e tristeza. Quem é mais sensível sente mais a densidade das trevas? Sem dúvida. Ocorre que o sol da liberdade, o sol da alegria, está momentaneamente empanado pelas trevas da pandemia, pelos conflitos políticos, pela instabilidade das criaturas humanas. O ser humano, em linha geral, não possuindo uma fé religiosa, seja qual for não fanatizante, encontra-se agora em desespero, porque não tem um sentido para viver. Quando contempla a perda, entre aspas, de um ser querido pela pandemia terrível, quando contempla a dificuldade em ajustar-se à sociedade que desvairou, perdeu o sentido ético-moral, a pessoa sensível fica muito triste. E aqueles que são mais sensíveis entram em sofrimento. Solução: ore. Ore mais. Leia as páginas maravilhosas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, de Raul Teixeira, de Sueli Caldas Schubert, de Ivone do Amaral Pereira, médiuns muito queridos, ou da sua própria filosofia, desde que ela seja otimista e levante seu padrão para o amor e a coragem. Doutor Alberto, vamos agora então a uma nova pergunta. De Emília. Por que os filhos, depois de os auxiliarmos a crescer, nos afrontam e atentam contra os princípios que lhes oferecemos? Ela diz aqui que é uma situação quase de enlouquecer. Naturalmente que situações desta magnitude podem se suceder. Em grande parte de vezes, foram os pais que negligenciaram no processo educativo e não formataram princípios e valores capazes de poder nortear a formação psicológica do filho, espírito reencarnado, que depois traz para os pais de volta aquilo que os pais semearam. Todavia, acontece em outras circunstâncias, como Allan Kardec diz em o capítulo Honrar Pai e Mãe, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando assinala de que, em algumas ocorrências, os pais fazem tudo que está ao seu alcance. Os filhos recebem a semeadura, mas em chegando à idade da adolescência e confrontando o patrimônio que trazem de conflitos e o que receberam dos pais, escolhem aquela opção que diz respeito ao passado e se mostram em relação aos pais de forma aversiva, agressiva e trazendo a ingratidão. Todavia, os espíritos assinalam que mesmo nessa ocorrência em que os pais não têm nenhuma responsabilidade, a semeadura feita pelos pais nos filhos, que não germinou hoje, germinará um dia. E esses mesmos filhos volverão aos seus pais na tentativa de poder retribuir a eles aquilo
que eles não valorizaram outrora. Como diferenciar a esquizofrenia patológica da obsessiva? É muito difícil. Numa visão típica de um especialista, logo é generalizada como sendo um transtorno de origem esquizofrênico. Na visão de um espírita, não é apenas o corpo que está em transtorno. O espírito é o doente. No espírito estão as raízes dos distúrbios que se manifestam através do corpo. No estado esquizofrênico, os delírios auditivos, os delírios visuais confundem-se com os fenômenos mediúnicos da visão espírita, da audição de natureza mediúnica. Então, existem alguns leves sinais. Alguns deles podem caracterizar a patologia de personalidades múltiplas, como nós temos visto na própria literatura médica recentemente, As Três Faces de Eva, um outro pesquisado por uma psicanalista norte-americana de uma paciente que tinha 14 personalidades, mas ela só ajustou 12, porque 2 eram espirituais, e nos laboratórios das sessões mediúnicas. Então, as características para diferenciar são muito difíceis. Necessita-se de uma boa observação e das reações do paciente durante o seu dia, uma convivência com o paciente, para perceber-lhe o que lhe é inato, o que pertence à sua persona e aquilo que está sendo de uma terceira ou de um segundo personagem que está perturbando-o. Em qualquer caso, buscar o médico, buscar o cientista, porque mesmo no caso das obsessões, o organismo se debilita, os neurônios cerebrais perdem o controle eletroquímico e vêm as disfunções e a produção desordenada ou inibidora dos hormônios mantenedores da vida, do equilíbrio e principalmente da alegria. Então nós recomendamos, ao nos preocuparmos em diferir ou distinguir se uma ou outra é a manifestação patológica do doente, que procure um médico e, simultaneamente, procure uma casa espírita para curar a alma encarnada, para ver uma mudança, porque os remédios vão até certo alcance e podem, naturalmente, reconstruir ou reconstruir a harmonia cerebral. Mas se o espírito em si, o encarnado, não tem equilíbrio, vem o desastre de causas deficientes, efeitos desastrosos. Doutor Alberto, uma pergunta de Daisy. Como estimular o poder da vontade dentro de nós? Escolhendo. A vontade é uma das pulsões da alma que mais nós fazemos valer de conformidade com a nossa ancestralidade, ou seja, com os nossos condicionamentos, o que torna difícil, muitas vezes, a superação de alguns condicionamentos arcaicos, deficitários, que guardamos e trazemos através do renascimento. Os espíritos chegaram a dizer a Kardec que nós dizemos quero, mas apenas está nos lábios, de que pouco queremos, de que se tivéssemos a vontade, tivéssemos a decisão de querer, nós deveríamos fazer muito poucos esforços. Entretanto, dou-me conta de que essa vontade ela não se aponta, não converge para as leis naturais e estão sobre um certo condicionamento, sobre uma certa injunção de repetição, de automatismo, que às vezes não só o indivíduo se coloca comprazendo naquilo que ele diz que não consegue superar, como a sua vontade se mostra absolutamente deficiente para fazer face a esses condicionamentos que jazem dentro da alma. Mas se a alma vier transitando de uma forma razoavelmente alinhada com as leis naturais, a sua escolha, a vontade posta, ela faz com que o ser deslize naturalmente
fazendo poucos esforços, porque ele está navegando ali dentro do leito do rio, aquilo que se chama o canal no meio do rio, aonde a correnteza flui. Mas, infelizmente, nós navegamos mais para a margem do rio, encalhando aqui e acolá, e dizemos que o nosso querer não dá conta. Não dá conta porque nos distanciamos profundamente das leis naturais. Uma pergunta de Isadora Gonçalves, Divaldo. Pessoas com limitações, com deficiências, estão pagando algo de errado que fizeram em outra existência? Se elas não têm noção disto, como essa pessoa então poderá evoluir? Substituamos a palavra pagando, porque Deus não é cobrador de impostos, por reaprendendo a conduzir-se, ou resgatando. Numa linda página, Código Penal da Vida Futura, que se encontra num dos belos livros de Allan Kardec, aquele que ele publicou no fim, tem a oportunidade de dizer, quando nós cometemos um erro, deveremos passar por 3 fases. Primeiro, arrepender-nos do erro, mas isso não basta. Segundo, expiarmos, sofrermos, mas isso não basta. É necessário nós nos recuperarmos, nós ampararmos aquele a quem prejudicamos ou procurarmos ressarcir a dívida que nós temos. Essa trilogia, arrepender-se, sofrer e resgatar, é o que nós chamamos a linha do perdão, a linha do crescimento espiritual. Uma pessoa que tem deficiências, hoje, trá-las no espírito para poder resgatar. O não lembrar é a misericórdia divina. Quando é que nós nos lembramos que contraímos determinada enfermidade? Às vezes adquirimos tuberculose pulmonar. Quando? Não sabemos. Adquirimos qualquer uma doença, até a AIDS, com a invigilância e a promiscuidade. Até agora, a pandemia, nós podemos adquiri-la com um pouco de descuido e somente depois iremos perguntar, mas como que eu a consegui? Existe no universo a lei de causa e efeito. Allan Kardec aborda muito bem isto. É uma lei da física. Todo efeito vem de uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Nós cremos na reencarnação, mas não temos resistências morais para lembrarmos-nos de tudo. Seria uma crueldade divina. Há pessoas que nós detestamos sem motivo aparente. Se nós soubéssemos a razão, seriam um pouco mais complicadas. E outras a que nós amamos também, sem nenhuma motivação. Se nós soubéssemos a razão, seria muito perturbador. Então, no caso dessas patologias, das deformidades, não há outra explicação, considerando-se Deus é justo e bom, senão através da reencarnação. Eu sofri de asma desde a infância até aos 14 anos. E, claro, tomei tudo que foi medicamento, mesinha, superstição, etc. Até asa de urubu torrada eu tomei como chá, porque se dizia que era uma grande coisa desde que o paciente não soubesse. Mais tarde, eu vim saber, por um evento comum, que eu me houvera suicidado numa encarnação relativamente próxima. E, naturalmente, os meus brônquios, os pulmões, as vias respiratórias ficaram assinaladas pelo meu crime hediondo, pela minha estupidez. E ainda hoje estaria resgatando. Eu senti uma alegria. Quando eu não sabia a razão, eu senti alegria, porque eu dizia, Deus é justo. Há de existir o motivo. O não saber talvez seja para me proteger. Quando eu soube, me protegeu e eu tinha minhas asmas fantásticas. Com o tempo, a dedicação à mediunidade, eu fiquei curado sem tomar qualquer medicação. A partir dos 14 anos, eu deixei de ter qualquer tipo de dificuldade respiratória. Fiquei com algumas heranças que venho cuidando através dos anos. Mas aos 94 anos quase, eu tenho uma respiração fantástica, um corpo saudável, porque o meu suicídio estava adstrito à faixa respiratória. Então eu a vi com essa limitação e através do bem que venhamos a fazer,
nós anulamos o mal que fizemos. Então, se os nossos irmãos que têm deformidades se tornarem motivo de exemplos de vida, como existem muitos, que inclusive saem mostrando as deficiências e a vida quase normal que eles têm, tornam-se benfeitores da humanidade e têm uma vida muito boa e tranquila. Doutor Alberto, uma pergunta agora de Edilene Maria. O que fazer quando um espírito não nos deixa em paz e as suas energias são perturbadoras? Agradecer o mestre dado gratuitamente. Porque, na minha experiência, eu tenho percebido que uma das formas mais extraordinárias de a divindade falar nos ademoestando é a presença de alguém do mundo espiritual que não nos quer bem, alguém que muitas vezes nós lesamos no passado e que emerge hoje como um vigilante do nosso comportamento, chamando-nos a atenção para manter vigilância. Alguém, portanto, que funciona como se fosse um educador, que, ao nosso lado, sinaliza quando nós estamos saindo da rota. À medida que vamos saindo da rota, nós sofremos essas influenciações mais acentuadas, desconfortos físicos, manifestações emocionais, às vezes esquisitas, estranhas, pensamentos perturbadores, e a gente identifica que ele não é genuinamente nosso ou só nosso. Então, esses espíritos que se colocam nessa posição, eles acabam por servir de benfeitores espirituais à moda inversa, porque todos nós temos o anjo guardião, que a gente pouco dá atenção. É curioso isso. Estamos mais atentos para os obsessores e menos preocupados ou ocupados com os nossos benfeitores espirituais, que nos guardam na condição de anjo guardião. Todavia, podemos dizer que temos não só aqueles que nos servem para nos acalentar, para nos consolar, nos apoiar, nos energizar, nos inspirar, mas também esses outros que funcionam mexendo com a nossa sombra e fazendo-nos estar mais atentos para que erremos menos e acertemos mais. Olhando para eles como professores, nós haveremos de ser também gratos, porque ninguém tenta nos perturbar de graça, no sentido que simplesmente o faz por querer fazer o mal. O mal não é da natureza divina de ninguém. Então, alguém que vai perturbar o outro, naturalmente que está perturbado em si mesmo. E essa perturbação em si mesma quase sempre tem uma origem nesse nexo, se não do presente e do passado. Então, ele vem trazendo as suas dificuldades como o mestre que é, e nós somos para eles aqueles que, pela vigilância e pelo nosso comportamento, vamos demonstrando o inverso daquilo que fizemos a ele, também funcionando como um bom aluno, que sinaliza que aprendeu a lição a tal ponto em que eles sensibilizam e depois de algum tempo, em observando a nossa correção, o nosso esforço, pelo menos, eles acabam nos desculpando, ainda que não nos perdoem, eles nos desculpam e aprendem conosco. Então, é um aprendizado de mão dupla. Ao invés de detestarmos, ao invés de escorraçarmos, ao invés de buscarmos expedientes para expulsá-los, talvez, se pudermos acolher, amando-os, respeitando-os e orando por eles e por nós mesmos, haveremos de fazer o melhor nessa sociedade psicológica que acontece sob a vigilância do nosso anjo guardião. Divaldo, uma pergunta que nos chega de Renata Barbosa. Em situações de extrema violência, violências sexuais ou torturas, e após a desencarnação e no retorno, na reencarnação desta pessoa, ela traz esses registros, essas marcas dessas situações de violência? O estuprador é que traz as marcas. O estuprado, a vítima, já está resgatando erros de existência atual ou existências do passado. É curioso, como disse muito bem o Alberto, o mal não faz parte das leis divinas. Allan Kardec perguntou o que é o bem. Note a definição. É tudo aquilo conforme as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe.
Então, o mal é a ausência da lei de Deus no seu sentido exato. E essa ausência não é permanente. É uma espécie de doença da alma, de imperfeição, de primarismo. Como a alma evolve, evolui, então ela vai deixando essas arestas. Como um amigo que é teosofista me diz, vai queimando o seu karma. Nós substituímos a palavra karma por lei de causa e efeito, porque não somos fatalmente obrigados a resgatar. A lei natural se encarrega de nos proporcionar a maneira de livrar-nos. Desse modo, aquele que faz o mal escreve em si o mal que ele pensa que está fazendo ao outro. E ao reencarnar, ele vai experimentar as consequências desse destrambelho da sua conduta. Doutor Alberto, uma pergunta de Daniela Ramiro. Ela não suporta a presença do pai. É muito difícil, disse ela. Faço orações por ele, mas não consigo conviver. O que fazer? É natural reencontros de almas que se endividaram no passado com conflitos que transbordam de uma vida para outra. Como também é comum, numa existência vigente, nós experimentarmos atitudes de pai ou de mãe que de algum modo nos feriram e nós carregamos esses ferimentos. Nós temos duas opções para reduzir apenas duas. São muitas outras, mas duas são fundamentais. Uma, ficar sangrando e acusando o pai ou a mãe pelos ferimentos que sofremos enquanto crianças ou que trazemos do passado. Fixados no outro e culpando o outro, nós nos imobilizamos na posição de vitimização, na posição, portanto, daquele que não resolve o seu problema, que a solução está no outro. A segunda opção, aquela que é mais lúcida e que nos inclina ao progresso, é chamarmos para nós mesmos o encaminhamento da questão. Se ele não se conduziu adequadamente na minha infância, o meu pai, fique com ele. Eu deixo com ele essa parte. E agradeço, no que for possível, tudo quanto ele me conferiu. Ainda que eu não tenha nada que ele possa agradecer, eu agradeço o corpo porque ele não me abortou. E é invariável que um pai e uma mãe, por mais disfuncionais que sejam, tenham nos dado muitas coisas. Então, 3 palavrinhas fundamentais são importantes considerar quando nós nos relacionamos com pai e com mãe e trazemos essas heranças. Primeiro, é reconhecer, pai e mãe, aquilo que eles nos fizeram de bom. Segundo, é ser gratos por aquilo que eles nos concederam, enquanto benefícios, ainda que só o corpo. E terceiro, honrar, procurando fazer o bem com aquilo que eles nos concederam. Se nós conseguimos fazer isso, nós saímos dessa zona de conflito e vamos dando a solução que precisamos fazer na parte que nos compete, deixando a cada um com a sua consciência e, durante o tempo, resolverem suas questões dentro do tempo de Deus. Nivaldo, uma pergunta aí de Anne Silva. É possível que uma gravidez seja interrompida pela influência mental de outras pessoas, por exemplo, como a inveja? A depender de como nós nos portarmos. Se alguém envia ondas mentais negativas e nós as assinalamos, vivendo-as, aceitamos-las, isto pode realmente nos perturbar, porque nós próprios, ao deixarmos a invasão dessas ideias negativas, invejosas, tomarem conta de nós, geramos distúrbios orgânicos. Mas se nos revestirmos da oração e não ligarmos a importância que se atribuem os invejosos e perseguidores, não nos afeta. Que culpa teria a criança para sofrer um aborto porque alguém tem inveja de nós? As leis de Deus são muito justas, mas para tanto vivamos em paz. Não sejamos inimigos de ninguém, que sejam eles nossos inimigos, e nós ficaremos em perfeita paz,
como acabou de dizer o nosso Alberto. Fiquemos em paz, procuremos receber a vida como se nos manifesta, sem abandonarmos os nossos princípios, os princípios do bem, da solidariedade e do amor ao anjo que está em nosso corpo no processo de reencarnação. Se por acaso houve a interrupção e o aborto natural, são outras leis. Não foi esse poder mental que Deus não concedeu a ninguém o poder de, com o seu pensamento, matar os outros. Seria uma violação da lei da fatalidade. Nasceu, morre, mas dentro das leis divinas. Doutor Alberto, uma pergunta de Lúcia. Por que frequentemente ouvimos que o sofrimento é o caminho para a evolução e que devemos ser gratos por sofrer? Há que se fazer uma certa distinção. Divaldo ainda há pouco relembrou Allan Kardec falando do bem e do mal. E eu quero relembrar essa metáfora que ele usa do livro A Gênese, para que a gente possa compreender a dinâmica do sofrimento nas nossas vidas. Bem e mal são duas dimensões de uma mesma realidade. Como calor e frio, com que ele compara. O calor e o frio é o movimento das moléculas. O bem e o mal é a ação do homem que se alinha com as leis naturais e o mal, aquilo em que ele se distancia. Paulo de Tarso haveria dizer em O Livro dos Espíritos, quando tratando exatamente dessa questão, de que quando nós sentimos um desconforto, ao nos afastarmos da lei de amor, esse desconforto, que a gente chama de sofrimento, ele tem o condão, tem a finalidade de nos trazer de volta. Então, em realidade, a dor é uma manifestação divina que se mostra em nós quando nós nos afastamos do bem. É como se deixássemos de respirar, trancássemos a respiração. A gente vai começar a sentir um desconforto. Esse desconforto, que a gente chama de dor e que se transforma, se repetido em sofrimento, é um chamamento para que a gente respire, porque a respiração é o fenômeno natural. Então, o sofrimento, ele está presente dentro do universo como manifestação de disfuncionalidade do homem quando ele não observa as leis físicas ou as leis morais que traduzem a relação entre os próprios homens, entre os próprios seres humanos. Ele não existe enquanto realidade em si mesma. É um movimento que a alma faz e que, para que ela possa voltar à sua posição, ela sente um desconforto. Diz Paulo, é para que ela desgoste desse movimento, trazendo-a, portanto, de volta. Logo, o Espiritismo, que não é uma doutrina sadomasoquista, nos convida sempre a viver a vida. A vida não nos economiza sofrimento, nem nos agarrarmos ao sofrimento, fixados nele, achando que a gente, com isso, vai evoluir mais rápido, mas nem rejeitar aquele sofrimento que vem naturalmente, porque é a devolução da lei da natureza, aquilo que semeamos. A gente acolhe, aproveita até aprender ou reaprender e segue. Sigamos, portanto, no exercício do amor, porque, fundamentalmente, as leis do universo, quando estamos funcionalmente observando essas leis, elas se chamam amor. Quando nós, pelo nosso livre-arbítrio, fazemos um movimento de rejeição ou rebeldia, nós chamamos dor, que é esse desconforto circunstancial que nos devolve, através da dor, a possibilidade de reflexão, nos trazendo para o lugar, para o seio do divino, para o exercício da natureza, na sua expressão de equilíbrio, que a gente chama, de uma linguagem bem coloquial, da amorosidade, que deve comparecer a todas as almas que observamos as leis da vida, porque todas as leis são leis de amor. Doutor Alberto, agradecemos muito as suas respostas, a sua presença entre nós e pedimos agora, então, nesse momento, que o senhor faça a sua despedida dos nossos ouvintes. A minha observação aos caros internautas é de que, nesses tempos tão difíceis, que nós coloquemos o nosso coração ainda mais aprumados com a divindade. Em tempos
de crise, diz o provérbio popular, a ave não muda de ninho. Nos recolhemos e nos quedemos um pouquinho mais numa movimentação mais estreita, no ninho, nas proximidades do ninho, porque o vendaval é grande. Alinhados com a fé na divindade, haveremos de transpor essas experiências que a Covid-19 tem implementado no mundo e sairemos dela para dar grandes voos altaneiros, mais vigorosos, sairemos muito mais fortes, porque se observarmos um pouco esse recolhimento, esse cuidado para conosco e para com aqueles que estão caminhando conosco, haveremos de glorificar a vida, mesmo sabendo que alguns daqueles que nós amamos se foram, mas não se foram para a morte, se foram para o outro lado da vida, porque morte é uma palavra que Jesus matou. A vida é uma expressão que não tem antítese. Morte, ela é antítese de renascimento. Tudo está dentro da vida. Ninguém entra na vida ou sai da vida. A gente vale-se de um corpo e despe-se de um corpo. Conectado com a divindade pela fé, haveremos de transpor esse vendaval e voejaremos por mais um tempo, no tempo de Deus, até consolidarmos o nosso propósito, o nosso aprendizado, para depois reencontrarmos os nossos amados do outro lado da vida. Doutor Alberto, muito obrigado pela sua presença, pela participação, pelas brilhantes respostas. Agradecemos também a Divaldo Franco, a professora Solange, a equipe do estúdio da Mansão do Caminho e aqueles que nos formularam as perguntas para que pudessem ser respondidas nessa noite. Muito obrigado a todos, fiquemos em paz e Jesus conosco sempre.